Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, no capítulo de número 8, né? Nós fechamos ontem no capítulo de número 7. Estamos iniciando a nossa meditação hoje no livro de Romanos, no capítulo de número 8, né? E o título da mensagem é A Nova Vida debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. É lindo, né, irmãos? Olha o título dessa mensagem, né? A Nova Vida debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Nós vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo de número 7 para poder fazer o elo de ligação, né? Porque os irmãos peguem e vejam, porque por causa do contexto, uma coisa faz parte da outra, né? Então, esse finalzinho do capítulo de número 7 diz o seguinte: Aleluia, Pai. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, Pai. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como andava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos repetir esses últimos versículos aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Aleluia, Pai. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos repetir aqui esses 2 versículos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em herança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia, Pai, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai,
Louvado seja Deus. Cântico de vitória. Deus é por nós. Aleluia, Pai. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aleluia, Pai. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, Pai. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aleluia, Pai. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, graças te dou, meu Pai. Irmãos, nós vamos entrar já na meditação, aqui nesse momento já do capítulo de número 8 de Romanos, né? Acabamos de fazer a leitura, mas eu quero pegar o finalzinho da meditação nas referências do capítulo 7, né? Porque o finalzinho, nós fizemos ele assim meio rápido, né? E ficou faltando uma coisinha de nada aqui para poder fechar, né? E eu quero que os irmãos tenham a plena consciência. Ainda que eu tenha fechado, mas acabou sendo fechado em um vídeo de 1 minuto e 1 segundo, né? Porque com 33 minutos e 12 segundos, cortou-se o primeiro vídeo e continuou a gravação automaticamente, né? E gravou mais 1 minuto e 1 segundo do final, onde eu me despeço dos irmãos, né? E eu quero que os irmãos tomem conhecimento de que sempre que vocês veem que eu terminei um vídeo e não me despedi de vocês, dos irmãos, né? Então ficou faltando um pequeno fechamento, coisa mínima, mas ficou faltando. Então eu coloco sempre esse vídeo pequenininho que sobrou, né? Para que os irmãos possam pegar o finalzinho da mensagem, também eu despedindo dos irmãos, tá bom, irmão? Então vamos pegar esse finalzinho aqui que ficou faltando ontem, para os irmãos terem um conhecimento aprofundado, né? Nós fechamos aqui a nossa meditação de ontem, nas referências do capítulo 7, versículo 22. Tenho prazer na lei de Deus, né? Inclusive, esse foi o título do vídeo de ontem, né? Tenho prazer na lei de Deus. Muitos crentes, sob a lei do Antigo Testamento, verificaram que em si mesmos tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Confira em Salmos 119, Isaías capítulo 58, versículo 2. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas da lei, as paixões da carne neles
imperavam. Verso 23. Igualmente na igreja, hoje, pode haver os que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não terem em si a experiência da graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Quando tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, todos os nossos esforços para isto são inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo, reconciliados com Deus, libertos do poder de Satanás e como novas criaturas em Cristo, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. João, capítulo 3, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? 7:24, para fechar, diz o seguinte: miserável homem que eu sou, né? Isso aqui é o próprio apóstolo fazendo a afirmação, né, do homem de um modo geral, né? Principalmente do homem ímpio pecador. Miserável homem que eu sou. A pessoa não convertida, né, em sua luta desigual com o pecado, termina dominada, cativa. Verso 23. O pecado vence a pessoa. O pecado vence a pessoa, vende-se ao pecado como escrava, né? Ou seja, a pessoa não convertida, a não suporta a luta, né? Como dizia uma palavra antiga, não sastreve, né? Era uma expressão antiga, né? O sastrever, né? É a pessoa partir para cima, né? Aguentar firme e não recuar, né? Mesmo na adversidade, permanecer firme, forte e fiel a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Se nós permanecermos firme e fiel a Ele, mesmo na adversidade, Ele nos socorre. É isso que a palavra fala. O pecado vence a pessoa, vende-se ao pecado como escrava. Verso 14. Miserável condição esta, que poderá livrar-nos. Aleluia, Pai. Miserável condição esta, quem poderá livrá-los? Né? A resposta é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? O que eu acabei de dizer, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele pode nos livrar. Né? Se permanecermos firme e fiel à sua palavra, fiel a Ele e à sua palavra. Né? Aleluia, Pai. Verso 25. É Ele o único que pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2, onde estamos entrando agora na meditação do versículo 8, né? Aleluia, Pai. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, né? Aleluia, Pai. Ou seja, o crente convertido, transformado, regenerado, liberto, batizado, né? Entra em comunhão, ele passa a viver uma nova vida. E a situação dele é essa daqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, Pai. Por que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? O nosso corpo físico mortal, né, é carne e osso, né? Nós estamos nesse corpo, mas o nosso espírito está ligado nas coisas que são de cima, nas coisas que vêm do alto. Então, por esse motivo, nós não andamos mais segundo a carne. O que é andar segundo a carne, pastor Israel? É andar fazendo tudo que os nossos desejos carnais pedem.
Tudo aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus, antes de conhecermos a lei e saber que não podia, nós vivíamos como verdadeiros animais, fazendo tudo que a nossa carne pedia. Nossos olhos via, desejava e nós praticávamos. Mas aquele que anda segundo o Espírito, né, a hora que ele bate os olhos que ele vê, ele tenta desviar o olhar. Se ele não tiver como desviar, né, se ele achar bom, começar a gostar, né, o próprio Espírito do Senhor que habita em nós, né, o Espírito Santo, ele contacta com o nosso espírito, né, e a nossa consciência acusa, né, que nós não devemos fazer aquilo. Ainda que podemos fazer, porque nada nos impede. Nós temos livre-arbítrio, né? Mas a nossa consciência fala, não faça. Né? É o Espírito Santo comunicando com o nosso espírito e a nossa consciência nos acusa para não fazer, ou nos alerta, ou nos adverte. Né? Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem é que anda, né, segundo o Espírito e que está em Cristo Jesus? Essas pessoas que eu acabei de mencionar agora, né? Os convertidos, transformados, regenerados e libertos, né? E que vivem em perfeita comunhão com Cristo, né? Em obediência à tua santíssima palavra, né? Permanecendo firme em santificação de corpo, alma e espírito, né? Este tipo de pessoa, né, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? E qual era a lei do pecado e da morte, irmãos? É a lei que a pessoa vivia antes de aceitar a Jesus. Ele conhecia a lei, sabia que a lei existia, principalmente para quem não tem intimidade com a Bíblia, basta você, irmãos, basta você, irmãs, basta você, pessoas que estiverem me ouvindo, né? Quer dizer, que lei é essa que existia, mas o homem não vivia segundo o Espírito? Os 10 mandamentos. Qualquer pessoa que você contactar na rua, em qualquer lugar, que você perguntar sobre os 10 mandamentos, ele sabe citar pelo menos uma meia dúzia. Ele não sabe a ordem deles. Qual que vem primeiro, segundo, terceiro, ele não sabe a ordem, mas ele sabe mencionar os 10 mandamentos, né? E acaba de citar para você e já pratica algum pecado, algum deles, já atropela algum deles lá na primeira esquina, né? Então, de modo que nós andávamos assim, nós vivíamos assim, né? Porque a lei do Espírito de vida, né, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, né? Porque antes nós vivíamos na lei do pecado e da morte, né? A gente conhecia, sabia, mas não praticava, né? Não praticava, né? Como todos que viveram no Velho Testamento, né? Não cumpriam, não davam conta de cumprir, né? Então, de modo que assim acontecia, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? O Jesus, né? O Espírito de Jesus que em nós habita, né? Ele é vida, e vida com abundância, né? O Espírito que nos concedeu, o Espírito Santo do Senhor, né? Ele é o Espírito de vida e não de morte, né? E da morte do pecado, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu não dava conta de cumprir os 10 mandamentos antes de conhecer a Cristo, antes de me converter, antes de aceitar a Jesus, antes de estar convertido, transformado, regenerado e liberto. São as 4 condições que o homem precisa para depois ser batizado. Sem ter cumprido na sua vida essas 4 condições, você não deve ser batizado. Se o seu pastor, meus irmãos novos convertidos, quiser te batizar, antes de você tiver essas 4 condições cumpridas na sua vida, você não aceita. Fala, pastor, eu não estou pronto ainda. Pastor, eu ainda não estou preparado, né? Ele vai te perguntar, mas por quê? O que está acontecendo? Eu vejo você aqui todo dia, você está um verdadeiro crente, irmão? Você está uma verdadeira crente, irmã? Por que você não pode batizar?
O pastor tem pressa de batizar os irmãos, né? Você vai falar, não, eu estou fazendo isso aqui que a Bíblia fala que não é para fazer. Chega para o pastor e fala o que você está fazendo. Pode falar abertamente. O seu pastor, ele pode te ouvir e te ajudar a resolver. É como os católicos no confessionário do padre. Antigamente, quando eu era católico, né, a gente, antes da comunhão, fazia confissão no confessionário com o padre. Né? Quer dizer, naquele momento o padre ouvia a confissão do pecador. Né? E ali o padre fazia a oração com o pecador e dizia: os teus pecados estão perdoados, por isso, isso, isso. Então, como sacerdote, ele tem a autoridade de Deus para isto. Né? A situação que o irmão anda e da forma que é, quer dizer, não vamos entrar no mérito, não é o caso aqui agora, né? Mas de um modo geral é isto, né? Então o seu pastor, novo convertido, nova convertida, quer te batizar. Se você tiver alguma dessas coisas acontecendo ainda na sua vida, né? Alguma coisa dos 10 mandamentos na sua vida, né? Se você não tiver, você se converteu porque aceitou a Cristo, foi para a igreja de crente. Você aceitou Jesus, você está ali ouvindo a palavra, né? Mas você precisa estar transformado, regenerado e liberto. O que é isso, pastor? Né? Convertido é aceitar a Jesus. Falar, a partir de hoje eu quero viver em novidade de vida, vivendo para Cristo. Você não usava a Bíblia, você passa a usar. Você não ia para a igreja nos cultos no meio da semana, você passa a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E os cultos da sua igreja, na sua igreja, tá bom, irmãos? Tá? Não fica pulando aqui, ali, lá, não, que dessa forma você não está cumprindo da forma que tem que ser cumprido. Você aceitou Jesus na sua igreja, permaneça ali, fica ali, batiza ali e faz de tudo para permanecer lá, para não sair de lá. A não ser que aconteça aquilo que Jesus falou. Quando vires abominação no lugar santo, fuja dela, povo meu. Aí você pode fugir. Se você tiver uma justificativa justa, né, por falta de santificação, porque você está vendo abominação, você pode sair de lá, né? Mas as 4 condições do novo convertido convertido, aceitou Jesus, foi para a igreja, né? Transformado, você era aí, é a sua figura, a sua aparência que mostra a sua transformação. Como é que você andava antes? Cabeludo, barbudo, bigodudo, costeletudo, né? Você andava assim? Você andava de qualquer maneira? Você camiseta de manga cavada? Você andava pela rua camisa de peito aberto? Você andava pela rua sem camisa? Você fazia essas coisas todas, né? Então, a hora que você deixar de praticar essas coisas pelo temor do Senhor, você então passou a ser uma pessoa transformada. Se você for para a igreja aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que você era antes, você não teve a transformação. Você não teve a transformação. Então você não cumpriu a segunda condição. A transformação é as pessoas olhar para você e falar: puxa vida, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Aquele homem barbudo, agora andando de barbinha feita. Aquele homem que a costeletuda grandona de homem mau não usa mais, agora a costeleta sempre de gente boa. Né? Homem cabeludo, agora está andando de cabelinho cortado. Homem barbudo, agora está andando de barba feita. Né? Isso é transformação, irmãos. Andar sem camisa, ficar sem camisa, andar gritando na rua, ainda que não seja palavrões, né? Mas chamando a atenção das pessoas, gritando na rua. Né? Quando você deixar de fazer essas coisas, então você passou a ser uma pessoa transformada. Né, transformada. Regenerado. O que é ser regenerado? Né? É aquela pessoa que leva desaforo para casa. Né? O homem que não é regenerado, ele não leva desaforo para casa. É o homem do bateu, levou. Né? O homem, eu estou falando homem, mas a mulher é a mesma coisa, viu, irmãos? Tá? Tanto homem quanto mulher, a Bíblia não menciona mulher, ela fala homem. Né? Então, para Deus não existe sexo nesse caso, né? No caso da obediência. Né? Para Deus, homem e mulher é uma figura só. Para Deus, no caso da obediência, para andar com Jesus, andar com Cristo, homem e mulher é a mesma coisa, tá certo, irmãos? Por isso que Deus, quando fez Adão, né? Ele fez Adão de barro e soprou nas suas narinas o fogo de vida, ele podia fazer a mesma coisa com a mulher.
Ele não fez, ele tirou uma costela de Adão e fez Eva, para que o homem entendam que o homem e a mulher é tudo para Deus, é tudo homem. Não tem diferença em relação a andar em santificação, em obediência e andar com Cristo. Né? Tudo a mesma coisa. Então, quando você para ser uma pessoa regenerada, né? Aí você leva sim desaforo para casa. Né? Vou exemplificar só essa aqui, não precisa mais nada, porque o homem tem o hábito de se indignar com qualquer coisa, né? E revidar e partir para cima, no famoso bateu, levou. A hora que você parar de bater, levou, a hora que você escutar, você está inocente, você não fez nada de errado, e a pessoa vem, te ofende, te insulta, e você o rejeita, você o ignora, você simplesmente ouve por ser uma pessoa educada, mas você coloca nas mãos de Deus. Coloca tudo nas mãos de Deus. Né? Você não age ou não reage por si próprio naquele momento ali. Você pode conversar, pode dialogar com a pessoa, pode falar eu não fiz, justificar, né? Mas não aceitar ou insulta para poder partir para o pau, para partir para o tapa, para tarracar de unha. Então, quando você era uma pessoa que brigava na rua, você não briga mais. A pessoa te ofendia, você da mesma forma também ofendia, né? Pessoa te ofendia, você te pedia desculpa, você não aceitava desculpa, você dava um chega para lá nele, né? A hora que você passa a fazer essas coisas, a pessoa te pediu desculpa, você aceita, me desculpa, sem problema, companheiro, sem problema, irmão, não foi nada, imagina, que é isso, né? Dá um tapinha nas costas dele assim, vira as costas e vai embora, né? Ele não teve culpa, te pediu desculpa, ou ainda que teve culpa, né? Ele te insultou, te chamou para briga, você fala, irmão, fica em paz, preocupa não, tô indo embora, tá? Sem problema, viu? Tá bom, fica na sua que eu também tô indo, tá? E coloca tudo nas mãos de Deus. Em toda e qualquer circunstância, quando você aprende a colocar todas essas coisas nas mãos de Deus, para Deus resolver para você, então você passou a ser uma pessoa regenerada, né? Você não aceita mais nenhum desafio para contendas, você somente aceita desafios para poder, para que haja união, para que haja unidade, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja prosperidade. Aí você passou a ser uma pessoa regenerada. Você foi convertido, você foi transformado e foi regenerado. Terceira condição. Quarta e última condição para o irmão poder descer as águas batismais. É o você, né? É o você não ter nenhum tipo de vício mais. Você fumava, não fuma mais, você bebia, não bebe mais. Jogava, não joga mais.